Lula disse a uma TV indiana que se Vladimir Putin viesse ao Brasil, ele não seria preso. Isso contraria a decisão do Tribunal Penal Internacional, mais conhecido como Tribunal de Haia. Quando questionado sobre isso, ele voltou atrás, mas se enroscou um pouquinho mais ainda, perguntando por que, afinal de contas, o Brasil faz parte do acordo que reconhece o tribunal. Ixi, foi uma confusão, difícil. Mas olha, já teve país pulando fora do acordo do tribunal em situações bem parecidas, hein? Lula esteve na Índia entre os dias 8 e 11 de setembro para assumir a presidência do G20, que é o grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Lá, durante uma entrevista no dia 9 para uma emissora de TV indiana, alguém perguntou para ele sobre a presença do Putin na próxima cúpula do grupo, que é onde? No Brasil. A pergunta tem um motivo. O Putin foi considerado um criminoso de guerra pelo Tribunal Penal Internacional. Isso quer dizer que todos os países que assinaram o tratado que institui e reconhece o tribunal, esses países devem, por obrigação, prender o Putin, caso ele entre em um território desses países. E o Brasil faz sim parte desse grupo. Mas mesmo assim, o Lula respondeu que não prenderia Putin. Entenderam o tamanho do problema? You mentioned Russia. The Russian president is not here. He did not even go for the BRICS summit. Next year, Brazil will be hosting the G20. Would you like to welcome President Putin to Brazil for the G20? He will be invited because next year we will have the BRICS being hosted by Russia. Before the G20 in Brazil, we'll have the BRICS meeting in Russia, and I will attend the BRICS meeting in Russia next year. I believe that the Prime Minister Modi will also go to Russia, and I think that Xi Jinping will go. South Africa will attend, and Saudi Arabia, and the United Arab Emirates, Egypt. Everybody's going to attend the BRICS meeting, and then I hope that they also come to Brazil's G20 meeting. Brazil, they will feel a peace environment in Brazil. So they're going to feel that in Brazil, we enjoy music, we enjoy carnival, we enjoy soccer, but we enjoy peace. And we like to treat well people. So, I believe that Putin can go easily to Brazil. You're signatories to the Rome Statute, though, and there's an arrest warrant against him. Well, what I can say to you is that if I'm president of Brazil, and if he comes to Brazil, there's no way that he'll be arrested. No, he will not be arrested. Pois é, essa fala do Lula aí gerou um embaraço internacional, para dizer o mínimo, né? Quando foram questionados sobre essa fala do Lula por jornalistas do Metrópolis, o pessoal lá do tribunal respondeu com um e-mail assim, bem seco. Olha lá a resposta do pessoal do tribunal. Bom dia! Bom dia! Nós não vamos comentar sobre essa questão reportada aí. Eu só vou dizer que é meio... Eu só acho engraçado que como uma nação que faz parte do Estatuto de Roma, que é esse acordo, né, que institui e reconhece o Tribunal Penal Internacional, o Brasil tem a obrigação de cooperar com a Corte, né, de acordo com os termos aí do tratado. Falou, valeu. Torta de climão, hein? A declaração do Lula foi duramente criticada na imprensa hegemônica brasileira. Aí também não tem muita surpresa, né? Vamos combinar. E o Lula teve que responder sobre o assunto numa coletiva de imprensa já no dia 11 de setembro. Aí, ele simplesmente voltou atrás na fala dele. Não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento, é a justiça que vai decidir. Tá? É importante, eu inclusive quero estudar muito essa questão desse Tribunal Penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele. A Rússia não é signatário dele. Então eu quero saber... por que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceita.
Por que nós somos inferiores e temos que aceitar uma coisa, sabe? Agora, quem toma a decisão é a justiça. O Brasil tem um poder judiciário que funciona e funciona perfeitamente bem. Nós temos que ver se vai acontecer alguma coisa no momento que tiver que acontecer. No meio dessa resposta, vocês devem ter percebido que o Lula chegou a questionar por que é que o Brasil faz parte desse acordo. Os jornalistas na coletiva também perceberam isso e questionaram, né, a respeito dessa fala. E então o Lula disse que vai estudar, vai pensar aí muito bem sobre essa participação do Brasil. Eu não estou dizendo que vou sair de um tribunal. Eu só quero saber. E isso só me apareceu agora, eu nem sabia da existência desse tribunal. Sabe? Eu só quero saber por que os Estados Unidos não é signatário, por que a Índia não é signatário, por que a China não é signatário, por que a Rússia não é signatário e por que o Brasil é signatário. Eu quero saber o que é a grandeza que fez o Brasil tomar essa decisão de ser signatário. Só isso que eu quero saber. Porque é muito... Eu nem sei se a França é signatária, não sei, sabe? Me parece que os países do Conselho de Segurança da ONU... Sim, a França é signatária, sim. São signatários, só o bagrinho. Então, para reforçar a informação, a França é sim signatária do acordo e sim, a Índia e a China nunca assinaram e os Estados Unidos e a Rússia até foram parte do tribunal, mas se retiraram. Pera, então o Tribunal de Haia não é uma unanimidade? É um pouquinho mais complicado do que isso. De fato, não é a primeira vez que uma crise dessa ronda esse tribunal, não. A África do Sul já chegou a deixar o Tribunal Penal Internacional em circunstâncias muito parecidas com a que o Brasil passa hoje. Vamos ver. Em outubro, o governo da África do Sul enviou uma carta à ONU na qual anunciava a retirada do TPI, o Tribunal Internacional que julga acusados de genocídios, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. A decisão foi anunciada após uma polêmica em 2015, quando a África do Sul permitiu que o presidente sudanês Omar al-Bashir entrasse no país para participar em uma reunião de cúpula da União Africana, apesar da ordem de detenção do TPI que pesa sobre ele. Desde o início dos trabalhos em 2003, o TPI, com sede em Haia, abriu 10 investigações, 9 delas em países africanos. Aí em 2017, a África do Sul voltou atrás, tá? E hoje ela faz parte de novo dos países signatários. Mas esse recuo não apaga o histórico complicadíssimo que o tribunal tem com o continente africano até hoje. Ainda hoje, a grande maioria das investigações do tribunal se concentra em países africanos, a ponto dos líderes desses países chamarem o tribunal de racista abertamente. Tem muita questão complicada aí, sim. Inclusive, foi essa a justificativa usada pela Gâmbia para retirar a assinatura em 2016. Olha lá a reportagem de 2016 do Conjur com declaração do ministro da Gâmbia. Debandada de países africanos expõe tensões no Tribunal Penal Internacional. O terceiro país, né, da África a sair do tribunal foi a Gâmbia, que acusou o tribunal de racismo. O ministro da Informação da Gâmbia disse que a corte era utilizada para perseguição de líderes africanos, especialmente os seus líderes, né, e que ignorava crimes cometidos pelo Ocidente. E, de fato, isso é algo que vem sendo apontado há algum tempo nos julgamentos do tribunal, uma facilidade muito maior de condenar especialmente líderes africanos, mas ignorar aí, né, crimes que o Ocidente possa vir a cometer, né? A declaração dele: existem muitos países ocidentais, pelo menos 30, que cometeram crimes horrendos contra estados independentes e soberanos desde a criação do Tribunal Penal Internacional, e nenhum criminoso de guerra ocidental foi indiciado, disse Bojang, que é o ministro da Informação da Gâmbia. Ele acrescenta ainda que a Gâmbia estava procurando indiciar o ex-ministro britânico Tony Blair por crimes no Iraque. Foi pra frente? Claro que não. Ah, mas então quer dizer que o Lula tá certo e o Brasil tem que sair do acordo e largar o Tribunal Penal Internacional? Veja bem, poderia ter consequências negativas para os casos envolvendo o Brasil, os casos envolvendo o Bolsonaro. Vamos para a coluna do Jamil Chad no UOL.
Lula violaria a Haia se não prender Putin. E essa é a questão, né? A coluna do Jamil Chad aponta isso, né? Que o Lula, com essa declaração e essa possibilidade de não prender o Putin, ameaça minar qualquer cooperação futura em relação aos casos envolvendo Jair Bolsonaro, caso o Bolsonaro seja indiciado pela mesma corte. Também tem isso, né? O Bolsonaro foi denunciado pela gestão dele na pandemia e por ações contra indígenas. E a Procuradoria em Haia ainda está avaliando o caso, né? Caso opte por abrir investigações formais, vai pedir a colaboração do Estado brasileiro. Mas se o Brasil não estiver mais no tribunal, aí a gente perde esse apoio do Tribunal Penal Internacional também. Países como os Estados Unidos e a Rússia têm motivos para não quererem estar num acordo desses. Eles não querem que ninguém fique se metendo em qualquer coisa que eles façam que possa ser considerado uma violação de direitos humanos numa corte internacional, é claro, né? Mas quando a gente precisa de uma entidade que olhe para as questões como o genocídio indígena durante a pandemia no Brasil, no governo Bolsonaro, daí a gente busca justamente o apoio do tribunal. A verdade, eu acho que o Lula ficou numa saia justa ao tentar não causar uma cena, né, durante o vindouro G20 no Brasil e ainda tentar não melindrar um possível acordo ou possíveis acordos com a Rússia. Mas nesse jogo de mocinhos e vilões que nem sempre são muito evidentes aí qual é qual, tá ficando muito difícil manter boas relações com todo mundo sem queimar a cara em algum lugar.